Bom dia, pessoal. Olá. Estudo de hoje, a natureza do conflito cósmico. Nós começamos esse estudo, o conflito cósmico, e agora vamos ver a natureza do conflito cósmico, terminando essa série de estudo aqui hoje. Tá bom? Dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Tá bom? Queridos, a natureza do conflito cósmico. Vamos ver de acordo com a Bíblia tudo isso que Deus tem nos mostrado na semana que começamos aqui, o conflito cósmico, tá bom? Vamos lá, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos deu hoje, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua misericórdia para conosco. Nos capacita neste momento, eu e meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver. Fortalece o coração daqueles que não conhecem as Tuas santas palavras. Nos ajuda, Senhor, a caminhar na Tua luz. Bendito seja o Espírito Santo que o Senhor nos deixou para nos guiar a toda a verdade que é o Senhor. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu e o pão de cada dia também, Senhor. Abençoa todos os meus irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a natureza do conflito cósmico. Vamos entender. Primeiro, como que é possível, entre Deus e Satanás, esse conflito cósmico? Como que é possível um conflito entre Deus e Satanás? Como alguém poderia se opor ao Todo-Poderoso que é Deus? São perguntas. Se o conflito cósmico, presta bem atenção, se esse conflito cósmico fosse simplesmente por poder, para quem tinha mais poder, teria acabado antes de começar. Porque é óbvio, queridos, que Deus é o Criador e é muito mais poderoso do que Satanás. É óbvio. Não teria nem começado. Se fosse pelo poder, não teria nem começado, mas não foi pelo poder. Então o conflito cósmico não é pela questão do poder. O motivo deve ter sido outro, tá? Nós vamos ver. O motivo deve ter sido outro, e esse conflito gira sobre a disputa sobre o caráter de Deus. Um conflito sobre acusações caluniosas que o diabo levantou contra Deus. Que ele não é bom, que ele não é amoroso, que ele não é piedoso, que ele é soberbo, só porque ele é poderoso. Satanás cria uma fantasia, acusando Deus do que ele não era e do que não é. Um conflito sobre acusações caluniosas, Ao lidar com o pecado, Deus poderia empregar apenas a justiça e a verdade, algo que estava de acordo com o caráter de Deus. Agora, Satanás, por outro lado, ao lutar contra Deus, poderia fazer o uso daquilo que Deus não podia fazer uso. Satanás usava de engano, de mentira, mas Deus não. Ele só podia usar a justiça e a verdade. Satanás usava mentira, mas Deus não. Deus só podia usar a justiça e a verdade, que é o caráter de Deus. Mas Satanás dizia que Deus, ao procurar submissão e obediência das suas criaturas, estava simplesmente procurando a própria exaltação. Isso é o que Satanás colocou na mente dos anjos lá no céu. E vem colocando até hoje na terra.
Queridos, resumindo, tá? Deus daria um tempo, que nem deu, para provar realmente quem Satanás era. Tá? E foram, sabe quanto tempo? 4.000 anos, até Jesus chegar aqui na Terra. Foi tempo, hein, meu irmão? Que Deus deu para ele. E para provar para todos os anjos quem era Deus. 4.000 anos de pecado, desde o pecado de Adão até Jesus, Cristo chegar. Foram 4.000 anos de pecado. Para ficar demonstrado dentro do universo quem era Deus e quem era Satanás. Por isso que Deus deixou isso. Mas quando Jesus morreu na cruz e se rompeu ali os laços de simpatia entre Satanás e os anjos de Deus, porque havia um laço aí. Os anjos ficaram com muita dúvida. Satanás era astuto, queridos. E era um anjo que vivia ao lado de Deus. E ele representava a família humana durante esses 4 anos. Como está na Bíblia. Mas quando Jesus morreu na cruz, né? Acabou esses laços de simpatia. Por quê? Por 4.000 anos, Satanás, né? Ele visitava o céu, representando o planeta Terra, como está em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Tá? Satanás, ele ia no céu, ele representava o planeta Terra. Tá? Lá Satanás acusava Deus diante dos anjos quando ele ia. Foi na cruz que os anjos do céu viram Satanás como um assassino e um maligno. Quando ele matou o Filho de Deus. Usando os poderes dele sobre os poderes dos líderes mundiais da época. Aí os anjos descobriram quem era Satanás. Que era um maligno. Tudo que Satanás falava era dele. Né? Era uma vamos dizer, projeção dele mesmo. Os anjos descobriram isso. Que Deus não era nada daquilo que ele falava. Por isso que Jesus expõe o caráter de Satanás, sabia? Quando você olha ali em João 8,44, nós estamos aqui, abra sua Bíblia aí em João 8, né? Livro de João 8, vamos ver aqui, João 8,44, está escrito assim, ó, Deus expõe o caráter dele. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Satanás quis fazer seus desejos. E foi homicida desde o princípio, jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Deus está dizendo que Satanás não tem verdade. Dele não há verdade. Quando lhe profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Deus está falando. Aqui Deus está revelando o caráter de Satanás. João 8,44. Ele é mentiroso, enganador. Veja que Satanás não é só mentiroso, mas como enganador também. Ou seja, Satanás continua usando, hoje, o que ele fez lá no céu, e arrastou uma terça parte, enganou até os anjos. Ele continua fazendo hoje nos púlpitos das igrejas. Muitas igrejas. Tá? Muitos pregadores que continuam pregando o mesmo sermão. Tá? Dizendo que a lei de Deus é opressiva, é dura. Satanás dizia que os anjos não precisavam da lei de Deus. Hoje tem muitos pregadores dizendo que a lei de Deus também foi abolida. Não serve para nada. Me ajuda aí, meu querido irmão. Jesus fala muito da lei de Deus no Novo Testamento. Jesus fala que ele guardava os mandamentos de Deus, a lei de Deus. João 15:10.
Por isso que ele permanecia no amor do Pai, e o Pai nele, está escrito, João 15:10. E Satanás continua agindo desse jeito hoje ainda. Tá? Mas Jesus, por outro lado, veio ao mundo para dar testemunho da verdade e combater as mentiras de Satanás e destruir o seu poder, como está escrito no livro de 1 João 3:8. Vai lá para o livro de 1 João 3:8, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha o que Deus está falando. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Deus falou, desde o começo. Por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir o quê? As obras do diabo. João 3:8. Fala que o diabo, né, peca desde o princípio, Deus fala aqui. Querido irmão e querida irmã, cuidado, viu? Muito cuidado. Tá? Muito cuidado, meu irmão e minha irmã, com pecados acariciados e voluntários. Pecados acariciados e voluntários são pecados que você tem consciência do que está fazendo. Cuidado com as suas vestimentas dentro da igreja, principalmente as mulheres. Cuidado aí, né, com as suas maquiagens exageradas, com as suas roupas muito coladas no corpo. Homens que estão indo dentro da casa de Deus e não se prostra lá diante do público como se fosse um representante de Deus, com as suas vestimentas extravagantes, acompanhando a terra, acompanhando outros. Satanás usando os púlpitos para continuar pregando a mentira. Pessoas que pregam de camiseta, de camisa aberta, como se estivesse num shopping passeando, num parque. Pastores que não lembram nem a Bíblia. Tinha um pastor da nossa igreja que ele pedia a Bíblia emprestada. Satanás continua até hoje trabalhando assim, meu irmão. Cuidado, meu querido irmão. Agora, quando você peca por ignorância, você não é do diabo, sabia? Quando você pega por ignorância. Não são pecados que você peca conscientemente. São pecados que vamos supor, na hora, você fala besteira, às vezes você ofende um irmão, ofende uma irmã. São coisas que acontecem, daqui a pouco você pede perdão para Deus, você reconhece que fez errado, Deus te perdoa. Deus também perdoa aquelas pessoas que pegam um pecado voluntário também, quando você pede perdão de coração. O verso 9 fala assim, ó, verso 9 aí de João, de 1 João, capítulo 3, né, João capítulo 3, fala assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus é a semente de Deus, não pode viver pecando. Fala, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Que tipo de pecado que ele não comete? Voluntariamente. Pecados acariciados, pecados conhecidos. Você não continua pecando, quem é nascido de Deus, nos seus pecados voluntários. Passando a mão na cabeça do pecado das pessoas. Sabendo que é pecado.
Fala, qualquer que é nascido de Deus não comete pecados voluntários. Claro que você e eu, meu irmão, nós cometemos pecados. Você e eu. Tá? E somos nascidos de Deus ainda. E cometemos pecados. São pecados que não é planejados. Há uma diferença, queridos. Pecados planejados são pecados por ignorância da gente. Tá? Não é um pecado planejado. Existe pecado planejado quando você perde a paciência com alguém, né? Seja no trânsito ou em outro lugar, no meio do público, né? Você não planejou isso. Aconteceu ali na hora. Depois você pede perdão para Deus, claro. Mas tem planejado, tem pecados que são planejados. Tá? Pecados voluntários. Temos que ter cuidado porque aqui, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, né? Aqui na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, nós já estamos aqui em João, né? No livro de 1 João, vamos aqui, ó. Né? Olha o versículo 8, o que fala para nós. Ó. Se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Você está vendo? Nós contém pecados, sim. Fala, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Deus fala. Existem pecados em mim e em você. Nós cometemos pecados. Só que tem um problema, meu querido irmão. Não são pecados planejados. São pecados por ignorância nossa mesmo. Às vezes até no trânsito você xinga o cara. Queridos, então nós somos pecadores. E nós pecamos muitas vezes. E Deus nos perdoa também. Porque nos arrependemos, porque o Espírito Santo nos dá o arrependimento. Tá? E nos conduz à confissão dos nossos pecados também, o Espírito Santo. Queridos, Satanás domina os seres humanos através, sabe do quê? Do pecado. Do pecado. Jesus veio quebrar as algemas do pecado. Ele veio para nos libertar, mas Jesus Cristo quer não somente nos perdoar pelo pecado, quer que sejamos, né? Quer que nós também seja batizado pelo Espírito Santo. Não somente, tá? Pelo pecado, perdoar pelo pecado que já cometemos, tá? Ele também quer batizar você com o poder do Espírito Santo. Aleluia, bendito seja Jesus. Nós temos que ser batizados. Você entende, meu irmão? Lembra que Jesus falou para Nicodemos, deveis nascer de novo, Nicodemos, da água e do Espírito. Se queres entrar no reino de Deus. Amados, que Deus encha a sua mente com essa alegria e certeza e esperança, tá bom? Que Deus faça isso na minha mente, na sua, na nossa vida, na nossa família, tá? Que encha a nossa mente com essa alegria e certeza e esperança. Justificados, santificados e glorificados. Pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, 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 aleluia. Conflito cósmico. A natureza do conflito cósmico. Tinha muito mais para escrever e falar, queridos. Mas nós vamos discorrendo aí durante as semanas, tá? Semana que vem, o próximo estudo, né?
Que Deus tome conta de você, dê um bom final de semana para você. Daqui a pouco é o pôr do sol, né? E aí nós entramos num dia santificado e abençoado pelo nosso Senhor, nosso Deus, como a Bíblia fala. Que o dia de Deus é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Fique com a paz de Jesus, onde você estiver. Dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal aí. Vamos junto. João Celestino, @34. Olha, se inscreve no canal, que é importante. Porque o YouTube vai reconhecendo o estudo e as pessoas vão acessando e vai chegando às pessoas que não conhecem. Ou seja, você se torna um pregador quando você compartilha e quando você se inscreve no canal. Dá um like, dá um joinha também. Tá bom? Tchau, pessoal. Fique com a graça do Senhor e um bom final de semana para todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe o meu tio, que mora lá em Aquiraz, no Ceará. Ele e a sua família, o Cauê e todo mundo. Um abraço para o meu tio, né? Que está lá aguentando firme, né? Com a esperança da salvação, como eu tenho e todos nós temos. Jesus Cristo prometeu. Basta nós seguir o Jesus e guardar os mandamentos do nosso Senhor. Fique com a paz do Senhor. Lembre-se, Jesus vai voltar. E Ele prometeu algo maravilhoso para nós.